Olá, meu nome é Thiago Leite e a aula de hoje é sobre exames laboratoriais, raciocínio clínico laboratorial nas diferentes anemias. Essa é a segunda parte da aula, onde falaremos sobre a definição da anemia, as causas, os tipos e as classificações. Bom, a anemia pode ocorrer por múltiplas causas, então ela é considerada uma síndrome crônica de maior prevalência na medicina. Pode ser aguda ou crônica. Vamos ver um pouquinho mais sobre ela. Bom, o que seria anemia? Como identificar? Como diagnosticar uma anemia? Essa até talvez seja a parte fácil. Com o hemograma você consegue identificar se estamos ou não com anemia. O problema maior é saber a causa, e aí precisa de uma investigação um pouco mais minuciosa. Então, a anemia seria definida como a diminuição da hemoglobina sanguínea. Não é uma doença, que fique claro isso, às vezes algumas pessoas confundem. A anemia é uma doença? Não, a anemia não é uma doença, não é considerada uma doença. Bom, embora ela não seja uma doença, ela pode ser um sinal ou sintoma de várias condições, como já foi explorado na parte 1 desse vídeo. Por exemplo, então, como doença genética. Então, você tem aí a anemia falciforme, você tem a anemia sideroblástica, as talassemias, por exemplo. Doenças autoimunes que podem, de alguma forma, aumentar o grau de hemólise da sua hemácia. Bom, e deficiências carenciais, as principais, mas não são exclusivas, porque existem outras deficiências carenciais também, mas as principais são ferro, cobalamina e o folato. Sangramentos também podem induzir anemia. Doença renal crônica pode induzir anemia por deficiência de eritropoetina, por exemplo. Ou até pode ser um reflexo de uma intoxicação por metais pesados. Um clássico aqui seria o chumbo. Agentes químicos ou virais. Alguns vírus podem induzir anemia, podem dar complicações na medula óssea. Hipotiroidismo. Castração masculina. Nós sabemos que os hormônios esteroides masculinos aumentam a sensibilidade do tecido hematopoético à eritropoetina. Então, hipogonadismo pode cursar com anemia. Tratamento de quimiorradioterapia, podendo prejudicar o bom funcionamento da medula óssea. Ou seja, problemas da medula óssea, de uma forma geral, podem cursar com anemia. Fibrose, tumores, necrose nessa medula óssea podem induzir algum grau de anemia. Então é muito importante e necessário buscar a causa da anemia, que vocês acabaram de ver, é considerado uma síndrome de múltiplas causas, pois o tratamento efetivo da anemia do seu cliente, do seu paciente, depende desse diagnóstico assertivo, que nem sempre é fácil de se determinar. Que isso fique claro. Muitas vezes as pessoas acham que a anemia se resume à anemia ferropriva, aquela por deficiência de ferro. Está longe disso. Tem vários e vários tipos de anemia. A mais comum realmente é a ferropriva, mas existem outras e a gente tem que se atentar a todas elas. Então é importante entender profundamente as condições clínicas laboratoriais e o tratamento das diferentes anemias, por ser muito comum na prática clínica. Então, por isso a importância desse raciocínio lógico. Você está olhando o paciente, fazendo uma boa anamnese, olhando a clínica dele, em que ele se apresenta no momento, em conjunto com exames laboratoriais, para tentar fechar esse diagnóstico o mais assertivo possível. Então, temos uma doença aí, entre aspas, na realidade são todas aquelas condições que eu apresentei aqui em cima, mais sangramentos, na base assim, da anemia, e a gente precisa tratar essa anemia. Sendo assim, mesmo que moderada, a anemia, mesmo sem sintoma, assintomática, deve ser investigada, para que o problema primário possa ser diagnosticado com precisão e tratado da forma mais assertiva possível. Bom, dentro da história da anemia, que você pode estar investigando juntamente o seu paciente, o seu cliente, você pode ter uma anemia dita aguda, crônica, adquirida ao longo da vida, ou crônica congênita. Então, por exemplo, aguda pode ser uma hemorragia, pode ser verminose, você não está percebendo, mas está tendo sangramento no trato gastrointestinal. Pode ser uma anemia hemolítica, aí tem diversas formas de anemia hemolítica, onde aquela hemácia tem uma meia-vida menor do que 120 dias. 120 dias é o esperado para uma hemácia normal. Pode ser de origem autoimune, por exemplo. Infecção, você pegou parasita malária, a malária durante o seu ciclo de vida, ela passa por dentro do eritrócito e acaba fazendo essa hemólise mais rapidamente.
Drogas, um exemplo aqui, um veneno, uma picada de cobra peçonhenta, pode induzir também uma maior hemólise. Então isso tudo pode ser uma anemia aguda, foi no ato, no momento, você acaba tendo uma anemia. Então todas essas possibilidades se enquadram dentro do que a gente chama de uma anemia aguda. Alguns autores poderiam até colocar essa anemia por infecção por malária, como o parasita leva algum tempo, né, para fazer o ciclo completo e acabar fazendo essa hemólise acelerada da hemácia, poderia considerar então como uma anemia crônica também. Só uma questão de rotulação, não vai mudar muito o nosso raciocínio. Bom, então agora anemia crônica ou adquirida. Pode ser uma anemia que você veio desenvolvendo durante meses e anos. Anemias carenciais, está faltando, por exemplo, ferro, folato, B12. Doenças crônicas, por exemplo, doença renal crônica. Anemia plásica, que também foi comentado na aula 1, a sua medula óssea não tem a capacidade de produzir as células sanguíneas. Tumores, infecções, tudo isso pode ser, de certa forma, adquirido ao longo da vida. Ou ainda aquela anemia considerada crônica, mas é congênita. Então, quando você pergunta para o seu cliente, desde quando você tem essa anemia? Ele responde, olha, que eu me lembre, desde a infância. Na realidade, eu sempre tive algum grau de anemia. E aí você já pode ficar pensando que pode ser realmente uma anemia congênita. Sideroblástica, falciforme, talassemia. Podem ser nomes agora, nesse primeiro momento, esquisitos para você. Eu nunca escutei sobre anemia sideroblástica. Anemia falciforme até já escutei, mas não sei exatamente o que é e qual é a repercussão clínica, né? Será que é só anemia mesmo? Nada disso, tem várias repercussões clínicas. E a talassemia também, são todas congênitas, então a pessoa já nasce com isso. Nesse caso aqui, a sideroblástica e a talassemia tendem a ser microcíticas. E a falciforme é uma anemia microcítica ou normocítica. Bom, manifestações clínicas, sinais e sintomas das anemias, de uma forma geral, uma visão geral. Que é bem, gente, inespecífico. Não tem como eu saber qual é o tipo de anemia que eu estou tendo, verificando apenas sinal e sintoma. Isso é muito pouco, tá? Então ele não consegue fazer o diagnóstico diferencial das anemias. Não diferencia as anemias. Então uma manifestação clínica. Bom, refletem todas elas, né? Se você está com anemia, reflete as respostas compensatórias à menor oxigenação dos tecidos, hipóxia, decorrente da redução da capacidade de transporte de oxigênio no sangue. Eu acho que isso é incomum para todas as anemias. Então você tem hipóxia tecidual. Sinais e sintomas principais: palidez de pele e mucosa, comum em anemia grave, pele seca descamativa, tontura, cefaleia, taquicardia, frequência cardíaca aumentada, dispneia aos esforços, não consegue fazer muito exercício vigoroso, falta de apetite, fadiga generalizada, está sempre ali cansado. Então essas são as principais manifestações clínicas que não são específicas. Não tem como realmente diferenciar qual anemia o seu cliente paciente tem, só olhando sinais e sintomas. Então agora eu vou dar alguns exemplos para a gente poder pensar melhor e tentar identificar qual tipo de anemia estaria ocorrendo. Mas isso vai ser aprofundado nos módulos 3, 4 e 5. Então, por exemplo, visão geral, uma anemia ferropriva, né? Até no aspecto clínico ali, né? Você tem alguns sinais e sintomas que podem lhe ajudar a identificar. É claro que os exames laboratoriais vão facilitar e muito para fechar esse diagnóstico, como a gente vai ver nos módulos mais na frente. Mas, por exemplo, quando você tem essas feridas fortes perto da boca, quando você tem já a língua mais grossa, está inflamada, glossite, ou unhas em forma de tambor, unhas quebradiças, cabelos quebradiços, né? Ou você já tem a vontade ali de comer, por exemplo, areia, terra, gelo, tudo isso é indicativo de anemia ferropriva. Né? Normalmente as causas dessa anemia ferropriva ou ferropênica, né? Normalmente as pessoas pensam logo, bom, está faltando ferro na alimentação. Por exemplo, um vegano que não está consumindo carne. Esse normalmente é o imaginário comum. Mas eu digo para vocês que o vegano tem a mesma incidência, praticamente, de anemia ferropriva do que o onívoro. O vegano não tem problema de anemia ferropriva, desde que ele consuma alimentos de forma adequada, como o onívoro também.
Se o onívoro não consumir alimentos de forma adequada, né, ele pode ter anemia ferropriva da mesma forma que o vegano. Então não é tanto pela alimentação. Normalmente a anemia ferropriva não é por conta da falta de ferro na alimentação. Né? Tem outras causas por trás. Dentre elas, estou citando algumas aqui. Ó. Hipermenorreia. Aquela mulher que menstrua grandes volumes em quantidade. Pode estar perdendo muito ferro durante a menstruação. Sangramento crônico no trato gastrointestinal. Às vezes você tem que investigar com mais detalhes. Sangramento crônico no trato gastrointestinal. Então, por exemplo, você poderia solicitar aqui a pesquisa, né, de sangue oculto nas fezes, para poder identificar se está realmente sangrando esse trato gastrointestinal. Outra situação, mulheres com abortos repetidos. Teve vários abortos sequenciais. Isso pode cursar com anemia. Verminose é clássico, né? Então você tem ali parasitas ali que estão induzindo anemia. Doações de sangue com frequência. Pode ser mais uma causa. Defeitos na absorção de ferro. Pode acontecer, mas não é assim o mais prevalente. Diarreia, muita diarreia. Você pode estar perdendo ferro. Gastrectomia. Acloridria pode acontecer até muito com o idoso. Doença de Crohn. Hemodiálise frequente. Então, todos esses fatores podem estar contribuindo, em parte, né, juntos ou separados, na anemia ferropriva ou anemia ferropênica. Então, precisa de investigação. Tá? Então, aqui já tinha comentado também, ó, em alguns casos, os sangramentos não são visíveis, sendo necessária a realização de exames, como a endoscopia ou colonoscopia, para identificar. Né? Então, pesquisar sangue oculto nas fezes. Por exemplo, a tentar identificar ulcerações digestivas, sangramento crônico no trato gastrointestinal, hemorroida, verminose, parasita. Né? Então, se você tem evidências de sangramento, são fezes M positivas, identificam então sangramento no trato gastrointestinal. Por outro lado, olha no exame clínico ali do seu cliente paciente, olha esse olho mais amarelado. Isso é icterícia. Né? Se você assumir que não tem nenhuma doença hepática e ainda assim está com icterícia, isso pode sugerir uma anemia hemolítica ou megaloblástica, onde você tem uma hemólise bastante acelerada que pode cursar com icterícia. Petequias pode sugerir anemia plásica, uma doença rara que afeta a formação e desenvolvimento das células sanguíneas pela medula óssea, como a gente já viu algumas vezes. Então, uma petequia é um pequeno ponto vermelho no corpo, na pele ou nas mucosas, causado por uma pequena hemorragia de vasos sanguíneos. Em contraste com outras manchas na pele, as petequias não somem ou clareiam quando são pressionadas. Então, se você está observando no exame clínico do seu cliente, do seu paciente, esses pontinhos vermelhos que não saem, né, quando você os pressiona, isso pode induzir ou te indicar, né, que seja uma anemia plásica. Aí teríamos que solicitar outros exames para fechar o diagnóstico. Por exemplo, avaliar realmente a medula óssea, o mielograma. Bom, aqui já está sugerindo talassemia. Olha essa foto aqui na sua esquerda, em A. Uma beta-talassemia intermediária. Deformidade do osso facial em uma jovem de 20 anos. No lado direito em B, após a cirurgia. Então, olha que curioso. Talvez você nunca pensasse nisso, mas é uma anemia, cursa com anemia, uma doença genética, talassemia. No caso aqui é beta-talassemia intermediária. Existem outras. Induzindo deformidade óssea na face. Induzindo imunodepressão. Atraso no crescimento. Então, todas essas condições clínicas, né, vêm da talassemia, que induz anemia, mas não só anemia. Induzem outras condições clínicas que podem comprometer, inclusive, a saúde do seu cliente, do seu paciente. Lesões cutâneas tardias sugerem porfirias. Seu lado esquerdo ali acima, porfiria. É uma condição clínica também que induz, dentre outras coisas, anemia, mas não só anemia. Então, lesões cutâneas tardias sugerem porfiria. Isso você pode observar, então, na clínica. Então, porfirias é um conjunto de doenças, não é uma só, é um conjunto de doenças genéticas, onde, em comum, né, você acaba comprometendo a síntese do M. Aqui na sua direita acima, ó, dor óssea ou torácica, difusa, de forte intensidade. Pode sugerir doença falciforme, que é mais prevalente na raça negra. Então você tem uma hemácia normal, bicôncava, e a célula que pode falsificar durante ali o fluxo sanguíneo.
principalmente nos microvasos, né, nos capilares pequenos, na microcirculação, se ela assume essa forma de foice, né, fica comprometido o tecido que está sendo irrigado por esse capilarzinho, por essa microcirculação. E esse tecido pode sofrer hipóxia. Isso pode gerar bastante dor. Então, a doença falciforme induz anemia, mas longe de induzir só anemia. Traz diversas complicações clínicas para o seu cliente. Olha aqui embaixo agora, esplenomegalia, baço aumentado sem sintoma, que pode ocorrer nas infecções, tumores ou anemias hemolíticas. A anemia hemolítica, a gente já sabe, as células das hemácias têm uma vida menor do que 120 dias. Então são degradadas mais rapidamente e o baço tem que atuar. Ele atuando em cima dessa hemólise acelerada, por meses e anos, ele acaba hipertrofiando, aumentando de tamanho. Isso acontece, por exemplo, nas anemias hemolíticas, por exemplo, as hemoglobinopatias. Então você tem aqui a anemia falciforme, a beta-talassemia, anemia sideroblástica. São alguns exemplos aqui que dariam para ser citados. No exame físico você também consegue perceber esse baço aumentado. Né? Outros exames, como a ultrassonografia ou tomografia computadorizada, da mesma forma, seria até mais específico. Então, depois dessa anamnese, depois do exame físico, exame clínico, solicitar exames complementares, dependendo do quadro que se apresenta ali para você no momento. Então, aqui algumas possibilidades. Com certeza você não tem a necessidade de solicitar todos esses. E existem até outros exames que podem ser solicitados para identificar as anemias. Hemograma clássico, né, mais o reticulócito. Metabolismo do ferro, e aí vão vir vários exames aqui, ferro, transferrina, saturação de transferrina. Isso tudo vai ser comentado mais para frente. Dosagem de cobalamina, teste de Schilling, ácido fólico, zinco, cobre, piridoxina, ácido lipóico, biotina. Menos importante, com certeza, esses. Mas o zinco, cobre, piridoxina, ácido lipóico e biotina fazem parte também durante a hematopoese, durante a síntese do grupamento M. Então, eles fazem parte, né, das vias metabólicas para a síntese do M. Então, se tiver faltando zinco, cobre, piridoxina, ácido lipóico e biotina, em algum grau, você também pode ter anemia. Mas não são mais importantes. Os mais importantes das deficiências carenciais realmente é o ferro, a cobalamina e o folato. O MMA é o ácido metilmalônico. Vamos ter uma aula sobre ele também. Homocisteína. FIGLO, que é uma sigla que você pode estar detectando na urina para identificar, né, fazer um diagnóstico diferencial de algumas anemias, como a gente vai ver. Eletroforese de hemoglobina, para você identificar as talassemias, alfa, beta e falciforme. Esfregaço no sangue, para você ver a microscopia, ver a morfologia da célula. Marcadores de hemólise, para saber se é uma anemia hemolítica. Você tem alguns marcadores específicos para hemólise, como a gente vai ver um pouco mais para frente também. Biópsia da medula óssea, mielograma, para ver a função da medula óssea. Intoxicação, contaminação por metais pesados também pode estar comprometendo. A atividade enzimática, algumas enzimas que fazem parte do eritrócito, né, da via glicolítica do eritrócito, podem estar comprometidas. Observe que são testes já muito mais específicos, né? Até normalmente difícil de ser solicitado, ou que o laboratório tenha todos esses testes. Então, atividade enzimática. Poxa, o Thiago está com anemia. E até eu conseguir identificar que o problema do Thiago é alguma atividade enzimática do eritrócito, né, é muito difícil você pensar nisso, porque tem as várias outras que têm maior prevalência. A atividade enzimática, com certeza, não. Às vezes eu tenho alguma proteína de membrana do eritrócito que é defeituosa, que também vai induzir maior hemólise dessa minha hemácia. Então tem várias condições, né? Tem umas que são mais comuns e outras que nem tanto. Teste de fragilidade osmótica, teste de RAM, suscetibilidade à hemólise, para testar se a nossa hemácia realmente ela tem maior suscetibilidade a sofrer hemólise. Questão da anemia hemolítica. Então são vários testes, eu acho que a gente não precisa passar por todos, mas pelo menos os principais, os mais comuns na prática clínica. E aqui lembrando, recordando da aula 1, para quem não viu, passa lá de novo na aula 1, mas aqui vou recordar rapidamente para fazer o fechamento da aula 2 e a gente poder então continuar no módulo 3. Tá? Então são os tipos e causas de anemia.
As anemias podem ser classificadas como hiperproliferativas ou hipoproliferativas. É um tipo de classificação. Como, por exemplo, a gente também pode classificar as anemias pelo tamanho. Uma anemia microcítica, normocítica ou macrocítica. Então, tem várias formas de você classificar as anemias. Uma delas é se ela é hiperproliferativa ou hipoproliferativa. E como a gente viu então na aula 1, a hiperproliferativa, o organismo está respondendo bem à condição de anemia. Então está produzindo mais reticulócito. A medula óssea está respondendo, está produzindo mais reticulócito. Isso induz uma reticulocitose. Então, por exemplo, nas anemias hiperproliferativas, normalmente nós estamos falando de anemias hemolíticas, onde a hemácia sobrevive abaixo de 120 dias. E o nosso corpo está respondendo a essa anemia hemolítica. Então, são anemias hemolíticas que não cursam com defeito na eritropoese. Deixar claro isso. Então, são anemias que não cursam com defeito na eritropoese. Porque se cursar com defeito, entre aspas, aí, né, na eritropoese, provavelmente será uma anemia hipoproliferativa. Com defeito na eritropoese, fica difícil produzir reticulócito na quantidade satisfatória. Então, anemias hemolíticas que não cursam com defeito na eritropoese podem ser anemias hiperproliferativas, né, desde que tudo esteja funcionando direitinho. Além disso, hemorragias e sangramentos agudos compensados. Eu tive uma hemorragia, eu tive um sangramento agudo, mas já está compensado. Isso pode levar alguns dias, inclusive. Mas se já está compensado, eu entendo que a minha medula óssea está trabalhando bem e os reticulócitos estão sendo produzidos. Vamos dar uma olhadinha com mais detalhes, mas já foi falado na aula 1, frisando aqui. Então, anemias hiperproliferativas. A principal causa aqui de uma anemia hiperproliferativa é uma anemia hemolítica, como acabei de mostrar, fora a questão, né, de uma hemorragia ou um sangramento já compensado. Então, observe aqui a hemácia. Todos esses parâmetros aqui podem cursar com uma anemia hemolítica, ou seja, a hemácia morrendo, sendo destruída, com uma vida abaixo de 120 dias. Pode ter cunho imunológico, pode ser autoimune ou aloimune, associada a drogas, veneno de cobra, parasita, malária, por exemplo. Pode ser cunho metabólico, né, com deficiências enzimáticas, de enzimas importantes para a célula, para o bom metabolismo da célula. Então, se tem deficiência enzimática ali, a célula vai morrer antes de 120 dias. Outro ponto que pode acontecer é defeitos na membrana celular. Então, uma célula que já nasce, né, uma hemácia, produzida, né, na medula óssea com problemas na membrana celular. Isso também diminui o tempo de vida dela. Pode ter problemas na hemoglobina, na síntese de hemoglobina. São as hemoglobinopatias, como eu já havia citado também. No caso aí, as talassemias, anemia falciforme e as porfirias, aqui no caso a anemia sideroblástica, que é um exemplo de porfiria. Só destacando aqui em asterisco que as talassemias e a anemia sideroblástica, apesar de ser uma anemia hemolítica, porque realmente o tempo de vida da célula é abaixo de 120 dias, elas são hipoproliferativas, pois a medula óssea não compensa de forma satisfatória. Existe uma deficiência na síntese de hemoglobina que não é, então, compensado pelo nosso organismo. Existe aí uma reticulocitopenia. Tá? Então, nas anemias hiperproliferativas, existe sim a anemia hemolítica na base, normalmente, mas como eu já havia citado, essa anemia hemolítica, o problema, o defeito, não tem nada a ver com a hematopoese. Tá? É um outro problema que não com a síntese do heme. Correto? Então, talassemia e anemia sideroblástica, o problema é na síntese do heme, então não é compensado. Uma deficiência genética. Então não é compensado. Temos reticulocitopenia e temos, na verdade, então, que seria classificado como uma anemia hipoproliferativa. Seu corpo não consegue se virar sozinho. Deixar claro isso daqui. E aqui também outro problema, numa molécula de membrana, né, da célula, que é a hemoglobinúria paroxística noturna. Então também é uma outra condição, né, onde sua célula acaba sofrendo hemólise, principalmente durante o sono, e ela pode ser compensada. Então é uma anemia hiperproliferativa. Então a anemia megaloblástica pode ser gerada não apenas, mas principalmente pela deficiência de folato e cobalamina,
É uma anemia hemolítica, porque a célula vive menos do que 120 dias, porém também não se vira sozinho no nosso organismo, de modo que é uma anemia considerada hipoproliferativa, pois a medula óssea não compensa de forma satisfatória. E aqui no caso teremos a falha na síntese do DNA. Esse é o problema da anemia megaloblástica por falta de B12 e folato, a falha na síntese do DNA. Também cursamos então com reticulocitopenia. Não é então uma anemia hiperproliferativa, apesar de ser uma anemia hemolítica. Deixar claro esse ponto aqui. Bom, e agora falando aqui embaixo das anemias hipoproliferativas, onde a gente tem uma hipoprodução medular. Então o organismo não responde de forma adequada. Temos reticulocitopenia, diminuição do número absoluto de reticulócitos. Tudo isso eu estou frisando novamente, já foi citado, comentado bastante na aula 1. Inclusive é um exame que você pode solicitar para avaliar, né, se você está tendo reticulocitose ou reticulocitopenia. Já vai te ajudar e muito, né, a pensar esse raciocínio lógico, clínico, laboratorial, para fazer um diagnóstico diferencial da anemia. Que tipo de anemia eu estou tendo? Então você já sabe, se tiver reticulocitose, é provável que seja uma anemia hemolítica, é hiperproliferativa. Mais uma anemia hemolítica onde o problema não tem nada a ver com a síntese do grupamento M. Tá? Então, pensa nisso. Já aqui ó, embaixo são anemias hipoproliferativas, onde a sua medula não está conseguindo se adequar de forma satisfatória. Temos reticulocitopenia. É redundante? É redundante, mas ajuda a frisar a informação. Então está ali, ó, anemias hipoproliferativas. Cursa com reticulocitopenia. Temos falha na maturação, seja no núcleo ou seja nível citoplasma. No núcleo, já citado, a deficiência de folato e B12. Vai falhar a síntese do DNA e você vai ter uma célula muito maior. É uma anemia megaloblástica. É uma anemia também que será hemolítica, porém é hipoproliferativa. Falha na maturação citoplasmática agora. Está faltando a síntese do grupamento M. Pode ser por falta de ferro, por exemplo. Anemia ferropênica é a mais comum. Não única, mas é a mais comum. Porfiria também vai ter falha no grupamento M. Então, novamente, o que seria porfiria? Já citado algumas vezes. As porfirias são um conjunto de doenças decorrentes da deficiência das enzimas envolvidas na síntese do M. A anemia sideroblástica congênita é uma porfiria. Anemia sideroblástica congênita. Outra possibilidade de você ter uma anemia hipoproliferativa, de cunho genético também, onde o problema não é agora a síntese do grupamento M, como foi na porfiria, que é cunho genético, mas agora é um problema na síntese da globina. E aí você tem a talassemia. Então a talassemia é um problema genético, uma condição genética, onde você tem complicações na síntese da globina. E aí você também não consegue formar de forma eficiente a hemoglobina. Inclusive eu já tinha até conversado com vocês na aula 1, que um dos exames que pode auxiliar aqui no diagnóstico diferencial de uma anemia microcítica, no caso a sideroblástica microcítica, a talassemia também é microcítica, mas a diferença clara entre elas é o RDW. Então você vai lembrar que o RDW é um parâmetro do hemograma que fala sobre a anisocitose, ou seja, qual é a variabilidade no tamanho dessas hemácias naquele fluxo sanguíneo. Para a talassemia, o RDW é baixo, porque apesar de ser microcítica, as células elas são muito homogêneas em tamanho, porque o defeito genético na globina é igual em todos os eritrócitos. Já na porfiria, na anemia sideroblástica, o RDW pode ser extremamente elevado, porque o defeito genético não se apresenta em todos os eritrócitos, de forma que você pode ter células com tamanhos diferentes. Em média será microcítico, mas você pode ter células de tamanho diferente com RDW mais elevado. É um parâmetro para você poder tentar elucidar se aquela anemia microcítica de cunho genético é uma porfiria, no caso uma anemia sideroblástica, ou uma talassemia. Eu também havia comentado e reforço aqui. Obviamente, tem vários outros exames para você identificar se você tem a talassemia ou uma porfiria.
e não vai ser o RDW padrão ouro para isso. Mas o RDW que sai no simples hemograma já te dá uma ideia. Um raciocínio clínico laboratorial. Bom, aqui destacando, né, são deficiências carenciais que podem ser então tratadas, deficiência de folato, B12 e ferro, e uma vez tratadas, essas anemias podem ser hiperproliferativas, ou seja, a medula óssea voltar a produzir reticulócito de forma satisfatória. E outras condições também já citadas na aula 1, né, que cursa com anemia hipoproliferativa, e anemia plásica, infecção ou tumor na medula óssea, quimio-radioterapia. Eritropoetina insuficiente ou deficiente, por exemplo, na doença renal crônica ou até no hipotiroidismo. E o que eu destaco aqui agora, novamente, hemorragia e sangramento com tempo insuficiente para compensação. Hemorragia ou sangramento com tempo insuficiente para compensação. Então, é uma anemia hipoproliferativa, ainda não compensou. E aí você pode investigar, tentar investigar melhor esse sangramento. Novamente, já tinha até comentado, né, na questão da anemia ferropriva. Porque se está sangrando, provavelmente pode cursar com anemia ferropriva. Ulcerações digestivas, sangramento crônico no trato gastrointestinal, hemorroida, verminose, hipermenorreia, abortos repetidos, múltiplas doações de sangue e trauma físico. Por exemplo, até uma facada ou um tiro pode cursar com sangramentos importantes. Então pense nisso aí também. Todas essas possibilidades, você vê que a anemia é bem complexo, passa longe de ser só anemia ferropriva. É importante a gente saber identificar, porque a gente pode estar com o cliente na nossa frente, né, com outras condições que não anemia ferropriva. Bom, então as anemias podem ser classificadas de outra forma, como já havia citado, pelo tamanho, que é o VCM, em microcíticas, em normocíticas ou macrocíticas, e esse vai ser o tema para os outros módulos. Então estou fechando agora o módulo 2 da aula Exames Laboratoriais, Raciocínio Clínico Laboratorial nas diferentes anemias. Espero que tenham gostado e até a próxima.